É muito O interessante. SBT, o ano que vem, vai fazer uma revolução lá dentro. E eu vou dar algumas sugestões. Uma delas, não é querendo puxar a brasa passadinha, falta muitos informes de doença, de saúde. É verdade. Precisava ter, sabe, um pedacinho mostrando a importância de você cuidar da tua saúde. Algumas pílulas informativas, é Pílulas. verdade. Pílulas da saúde. Exatamente. Porque Acho a gente que- tem doenças e eu vou sazonais, sugerir né? isso. Tem doenças de época. Vai ter agora Então- uma reunião entre nós, que eu recebi hoje do Leão, aviso. Eu vou sugerir Acho isso. muito. E olha, eu vou dizer, eu vivi uma situação Não, há pouco boa ideia. tempo, eu acho excelente. Eu vou falar uma coisa até muito pessoal, mas que eu acho que funciona como informação para as pessoas. Quando a gente já nasce aprendendo a respirar, a fazer xixi, a fazer cocô, depois a gente desaprende, né? No decorrer da vida, a gente desaprende tudo. E há pouco tempo eu tive um problema e eu percebi um monte de erros que nós mulheres cometemos, por exemplo, na hora de fazer xixi. Uma mulherada, na hora de fazer xixi, força para fazer xixi mais rápido, para ter a sensação de esvaziamento. E não pode, por causa do períneo. Ninguém ensinou isso pra gente, porque não ensinaram para nossa mãe, porque não ensinaram para nossa avó. Não precisa botar no horário nobre. Mas tem que ter. Saúde em pílulas, aí, ó. Pílulas de saúde. Em Eu também acho. em todos os ramos de informação. Concordo. Porque eu vejo jornalismo, eu sou apaixonado por jornalismo, porque vocês não têm medo da verdade. Entendeu? Ao Vocês contrário. escancaram, é isso que aconteceu, vão atrás disso. E ele também pode ajudar o jornalismo a mostrar a quem não tem condições de saber como cuidar de uma urina, de urinar. É porque a informação, independente da profissão, é tudo, né? Sim, sim. Se for saúde, se for direito, o que for, é tudo. Então, educação, então precisa se informar para a pessoa saber. E muitas das pessoas não têm o acesso. E o SBT ainda é a grande massa, né? Sim. Popular e tudo mais. E é onde mais falta informação. E é uma emissora, a única emissora que a gente pode dizer tranquilamente que é para a família. Que a família toda pode se reunir e assistir tranquilamente, sem censura, sem medo. E foi o que você falou, Rê, a informação é o caminho para tudo. E existem informações do nosso dia a dia que podem nos prevenir de Claro. tantos problemas. O meu marido teve agora um problema seríssimo de hérnia, que teve que fazer um bloqueio, ele foi para o centro cirúrgico, travado, uma coisa horrorosa, que o médico falou, é o problema de quem trabalha muito tempo sentado. E ele nem trabalha tanto tempo sentado, porém, ele tem um problema postural sério. A maneira com a qual ele se senta, a vida inteira se sentou, não praticou atividade física da maneira correta, Pelo no menos tempo o correto. alongamento, começar o dia, né? Então. Que são dicas importantes, né? Exato. Então, às vezes, só a sua postura já pode evitar tanta coisa. Entendeu? Então, falta sim. Acho que através da informação a gente consegue salvar a vida. É verdade. Vocês vão ter uma surpresa ano que vem com o SBT. Que bom. Vai ser transformador, né? Eles vão transformar. E agora, meu amor, eu quero passar a bola para você para as perguntas da nossa convidada. Por quê? Porque eu vou precisar sair. Eu tenho um problema de resolver de profissão, Ah, é? de paciente, você acredita? Novamente? É. Mas a pessoa Tô tá olhando bem? Aqui, ó. Tá, mas é que eu preciso realmente, até tinha comentado com o Carlos Alberto, não foi? Foi. Que eu precisava sair. Mas pensei que desse pra Tadinha da esperar. pessoa. Não dá, amor. Não dá. Ah, Tá que aqui, ó. dó. Você se Rê. incomoda de fazer comigo? Ah, você acha? Me bota aqui. Que ideia, ué. Deixa eu te ajudar. Que a Bel acho que vai ter que vir ajudar aqui, Bel. Ou então eu sento aí. Quer que eu sente aí? Não, filho, eu não estou vendo. Ó, tem uma pergunta. Henrique Luna Aranha. Nádia, em um país tão polarizado... Então vai. Tá. Rê, deixa eu te dar Você um beijo. dorme em casa? Parabéns pela profissão e dedicação. Puxa, ali, coitada. Mas é gostoso, é coisa assim, ó, ao vivo e natural. Eu não esperava, porque é uma pessoa que está com problema. Tadinho, não. Então, médico é assim, tá Entendi. certo. Bom, às vezes eu acordo, ela não está. Então. E eu Hoje chego em em casa, dia, ela não chegou. É difícil hoje em dia ter médico assim.
Porque antigamente era médico de família, não era? Que atendia 24 horas. Hoje em dia, nossa senhora, 5 horas da tarde você não consegue mais falar. Então, parabéns, aí está de parabéns. E eu já fiz o programa do hospital. Mentira. Eu estava internado. Não acredito que você fez isso. Fiz. Eu amo o que eu faço, Nádia. Ao mesmo tempo que a gente ama o que a gente faz, a gente não devia amar tanto, né? Eu estava internado, estava com problema de coração, um probleminha que deu lá, um entupimentozinho. E eu estava internado, era uma segunda-feira, e era um médico que vinha aqui. Eu disse, não, eu vou fazer pelo celular. Meu e Deus. Eu e ela fizemos. Olha que danado. Mas acho que isso traz tanta vida. E nem parece trabalho, né? Quando eu estou gravando, eu falo, caramba, eu estou cansada, tá bom, é estressante. Mas eu falei, meu Deus, é um trabalho. Eu aprendi, Carlos, com a Marlene Matos, quando eu trabalhei com a Xuxa. Trabalho é diversão com responsabilidade. E é o que eu levo para a minha vida. Se eu não me divertir com o que eu faço, com o que eu trabalho, não faz sentido. Hoje eu estava dizendo isso, já fugindo um pouco aqui do assunto. Não, aqui o gostoso é que é informal, né? Eu concordo. Eu estava hoje almoçando com o presidente do Paineiras, o antigo presidente também, e eu estava falando exatamente sobre o problema do esporte, de uma coisa que o SBT está entrando agora, que é no esporte, no futebol. Porque o esporte é uma coisa muito importante. E lá no clube que eu estava vendo, eu vi uma garotada que eu já não via mais, fazendo esporte. Fazendo isso, fazendo ginástica, nadando, jogando tênis, não sei o quê. Já não estava mais com o celular na mão. Nossa, isso é excelente. Gente, eu lembro que eu adorava tanto fazer minhas aulas de educação física. Eu a vida inteira dancei, nunca fiquei sem praticar atividade física. E talvez seja por isso que eu tenho, graças a Deus, muita saúde. E eu falo, eu quero ficar... eu não quero durar, eu quero viver bem. Eu quero ter saúde na minha fase idosa. E por isso que hoje que eu me cuido, porque é uma maneira da gente se prevenir. Eu também me cuido, sabe? Me preocupo muito. E eu vejo uma galera aí nova, só no telefone, sentado. Gente, vamos agilizar, vamos correr, vamos fazer alguma coisa, vamos dançar, vamos jogar. O pessoal está muito paradão. Então eu fico feliz de ouvir isso também. Vamos aqui, olha. Vai, pergunta. Nádia, em um país tão polarizado politicamente, você consegue ver um jornalismo com princípios? Depende. Eu acho que depende muito. Depende muito da emissora, depende muito da linha editorial, depende muito de onde é esse jornalismo. Acho que a base de todo jornalismo é informar com princípios e sendo legítimo, fiel à notícia, à informação. Contudo, a gente sabe que existe uma parte muito tendenciosa. Né? É isso que eu queria falar com você. Então, na época que eu estava no jornalismo, eu fiquei muito decepcionada, não vou mentir, porque era muito machista. Não digo nem de ser tendencioso, isso eu nunca, não tenho nada para falar a respeito disso, mas de princípios, de respeito com a informação. Felizmente, eu trabalhei num lugar onde todo mundo tinha muito respeito com a informação. Mas, não sei hoje em dia, era um ambiente muito machista. Quantas vezes eu era jovem, muito menina, quantas vezes eu levei uma pauta, um tema interessante para ser abordado e que eu ouvia do editor-chefe ou do chefe de jornalismo. Bobagem, isso aí não vai virar, não vai render nada. E na semana seguinte tinha um homem fazendo. Então isso dói. Não sei hoje em dia como está, porque eu já não estou no jornalismo há muitos anos. Mas olha, sem querer interromper, já interrompendo. Eu falo como homem. Eu gosto mais de ver, eu vou abertamente, o jornalismo da Globo News. Aquelas mulheres. Nossa, eu adoro. Inteligentíssimas. É melhor do que ver um homem falando. Talvez por eu ser um homem de 87 anos de idade, que viveu o machismo forte da época, né? Nossa Senhora, era uma barra ser mulher antigamente. Sim. Não era fácil. E hoje você vê todos os grandes apresentadores, tudo homem. Sim. Comentaristas. De vez em quando aparecia uma Hebe, ficava a Hebe 500 anos. Mas, de repente, começou a mudar. O jornalismo, você vê
Ela, inclusive, é da árabe também, a Andréia Sadi. Ai, eu acho ela tão bonita. Não, e ela entende. Ela tem propriedade. Ela sabe o que está está falando. Eu adoro a Maria Beltrão. Ela é engraçada. Ela não tem medo e fala bobagem, tá tudo ela certo. Fazia Estúdio I, né? Eu gosto muito. Eu assisti, eu gosto de ver. Eu também. E eu vejo hoje um jornalismo muito mais humanizado, muito mais empático e leve, solto. Antes era carrancudo. Eu lembro que eu não podia usar um brinco grande para apresentar o jornal. Eu não podia usar uma unha vermelha. Coisas tão pequenas, sabe? O foco da informação, então, qual o problema? Enfim. Mas tudo bem, cada um tem o seu protocolo. Mas hoje eu vejo que o jornalismo está mais leve, mais solto. Eu adorava assistir ao SPTV de manhã cedinho, porque era tão engraçado, eles brincavam tanto um com o outro, aí depois eu fiquei sabendo que mandaram parar. Aí ficou chato de novo. Era tão legal, você está começando o dia, o povo tem que ter leveza, sabe? E jornalismo não precisa ser assim, carrancudo. Não, a pessoa quer se informar como se estivesse conversando com um amigo. Hoje eu consumo muito mais a informação por podcast do que pela TV. Você veja, não precisa de negócio de carrancudo. Lembra do Marcelo? Sim, Marcelo Rezende? Marcelo Rezende. Ele criou um jornalismo maravilhoso. Ele contava aquelas coisas terríveis e não te chocava. É verdade, é verdade. E tem uns... Ai, meu Deus, como é o nome? Esqueci agora. Mas tem uma pegada muito engraçada hoje em dia com esses programas, alguns até programas policiais, mas que pegam umas notícias mais bizarras, que dá para você dar risada. Então tem que ter leveza. Nosso dia a dia já é pesado, a gente sabe que está pesado aí fora. A gente sabe dos perigos. Então, por que não também noticiar coisas boas? Eu trabalhei um tempo na Rádio Mundial aqui em São Paulo, e é a Rádio da Boa Notícia. Só dá notícia boa. E não é uma coisa poliana, é porque existe notícia boa, que as pessoas não consomem tanto. Não sei por que o ser humano gosta tanto de consumir desgraça. Mas eu acho que a gente tem que dar mais atenção para o que é positivo, se alimentar de coisas positivas, porque se assistir todos os dias esses policiais aí, a gente não sai de casa. Você acorda às 5 horas da manhã já levando porrada, né? Mataram, sequestraram, destruíram, incendiaram. E vai às 10 horas, acaba o programa de desgraça, entra outro em seguida. Outro. Eu lembro quando eu era criança, lá no Rio, tinha um jornal chamado Povo. E falava, o slogan dele era, se espreme, sai sangue. Era só de tragédia. E botavam até a foto da pessoa. No jornal tinha isso, o jornal mesmo, de verdade, impresso. Lembra? Acho que hoje em dia não, raro, acabou né? isso, né? Não tem mais jornal. Nossa, eu tinha até assinatura de jornal. Tinha um hábito. Eu estava hoje comentando isso lá no clube, que eu morava no Rio, em frente à praia. Uhum. Eu morava no apartamento do Renato Aragão, e ele foi morar na Barra, e ele queria que eu fosse morar no Rio, que eu fazia escrevia o programa dele, e ele me cedeu o apartamento dele. Então eu tinha o hábito de acordar, comprar o Globo e ler o jornal na praia. Ai, gente, olha isso, que delícia. Não era gostoso? Não. Hoje você pega uma porcaria dessa, está tudo aqui. Eu fico procurando alguma coisa na televisão que me ensine e que não seja uma desgraça. É verdade. Engraçado, você falou agora, eu pensei. Desde que eu saí do jornalismo no sentido de não trabalhar mais, né, no jornalismo, eu parei de consumir tanta informação. E aí eu até brinco, eu sei que é errado o que eu vou dizer, mas eu falo, a ignorância é uma bênção. Eu me informo, óbvio, que eu estou atualizada sobre as coisas que acontecem, mas eu não tenho mais aquela necessidade como eu estava no jornalismo, de consumir. Meu Deus, eu comprava um monte de jornal para ler assim, não, aqui a linha editorial desse pensa assim, aquele editorial desse pensa assado. Não, pelo amor de Deus, meu HD vai ficar muito cheio. Não, calma. Eu já tive burnout, eu não quero mais. Então, hoje eu consumo o que é necessário para o meu dia a dia. TV, eu assisto, eu gosto de assistir Globo News, eu coloco para assistir, mas se eu puder assistir alguma coisa que não me faça pensar... Não é? É melhor. Por isso que eu adoro assistir programa de receita, porque eu ainda fico anotando tudo que depois fazer. Acredito que eu vou conseguir fazer tudo. E dou risada. É tão gostoso. É leve.